Glória a Deus. Nesta noite, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória. Estamos muito alegres por essa oportunidade que o Senhor Jesus nos dá nesta noite. Irmão, pode se sentar. Aleluia. Aleluia. E nós vamos nesta noite agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas que Deus tem dado a nós. Aleluia. Quero dizer que agradecer pelo convite. Eu gosto de, quando a pessoa me chamar, eu cumprir. Alguns que prometem com certeza, para faltar como sem falta. Mas a igreja não, a igreja do arrebatamento, ela tem compromisso. Aleluia. A igreja do arrebatamento, ela está em pé, ou ela continua de pé. A igreja do arrebatamento, ela continua brilhando, e ela brilha na cidade de Pentecostes, ou aonde nós entrarmos. Aleluia. Irmão, eu também vou contar o meu testemunho, irmão, é muito grande, mas eu vou só resumir. Eu disse a Deus que aonde eu fosse. Agora esses dias eu fui lá na Uruburetão. Eu não paro não, irmão. Aí o pastor não quer que eu vá, porque eu trabalho mais ele também na obra. Eu dirigi ali a congregação da Vila Nova, ali daquela outra da Serrota. Dirigi umas 4 congregações. O pastor disse que achou melhor ficar aqui pertinho. Nós da doutrina das congregações, das ceias, e nós estamos também todo domingo na consagração dos obreiros. É pouca gente, é bem pouquinho, não é muito. Quero dizer para a igreja que eu disse ao irmão que eu ia contar um testemunho, eu resumi. Aos 18 anos, irmão, fui cometido de um tiro que eu levei casual. Lá em casa, ninguém conhecia Jesus ou Deus, jamais. Minha mãe dizia que era católica, mas não ia tanto para a igreja. Mas ninguém conhecia Jesus, nós era aquele povo pagão, está vendo? Era um povo gentil, era um povo ignorante, era uma pessoa pobre, mas era pobre mesmo. Meu paizinho era da Caucaia, trabalhava, nasceu de pé daqueles mangues Caucaia ali. Meu pai era índio. Era 10 pessoas lá, 9 mulheres, só ele que era de homem. E quando a mãe dele morreu, ficou só ele com 3 anos, ele foi dado, deram tudinho, só ficou ele, mas ele foi dado para 3 pessoas. Sofreu muito. Então meu pai casou com 18 anos, a minha mãe com 15, teve 21 filhos. Não conhecia jamais Deus, mas também era trabalhador. Ainda vai fazer 99 anos agora, no dia 10 de janeiro. E ele ainda trabalha ainda, viu? Lá na Pedra Branca, faz carvão ainda, cuida do lote dele. Sim, irmão, eu fui cometido e fui desenganado dos médicos. O médico disse que eu não saí um dia de sábado, não chegava domingo, porque foi cortado tudo dentro de mim. Eu fiz colostomia. Naquele tempo, de 1000 eu escapava um. Hoje não está avançada, né? A ciência, mas morre hoje, morre amanhã. E para resumir, passei mais de 100 dias lá no hospital. E vim para casa. E meus irmãos, era tudo em casa, ninguém trabalhava, ninguém saía para não canto, só era trabalhando. Mas sabe aquela pobreza, irmão? Ninguém tinha nada. Ninguém tinha nada. Sabe aquela pessoa que nunca conheceu a sua professora?
foi meu paizinho e os filhos dele, a maioria dos filhos. Eu fui um. A minha profissão eu sou pescador, me aposentei pela pesca, mas eu trabalhava na roça. Fui desenganado dos médicos. Doutor Hilo foi que me operou lá em Fortaleza, e ele disse: só esse não escapa, mas Deus tem a última palavra. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que seja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Olha, irmão, quer dizer que eu não faço ali aquele. Tem pessoas que escreve, né? Aleluia. Eu não. Eu aprendi aquilo que Deus me deu. Foi na Bíblia. Aleluia. E depois de que aconteceu esse tiro, irmão, já estava com 26 anos, também foi cometido também de outro acidente. Esse o médico disse: por que você não morreu? Mas Jesus me deu vitória. Eu fiquei com os 2 pulmões fracos. Eu não podia glorificar. Aleluia. Mas eu quero dizer, em tudo isto, Jesus me curou de uma parte, não de tudo. Porque, irmão, todo dia eu sinto dor. As minhas dores é constante. Posso dizer que eu fosse que nem o apóstolo Paulo, eu tenho uma espinha na minha carne. Eu gemo todo dia, mas falo com meu Deus todo dia. Você está bem, Edmilson? Estou, graças a Deus. Você tem Jesus, Edmilson? Tem, graças a Deus. O irmão falou aí, mas a Bíblia diz: olha, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E nós temos a vida, que é Jesus. Então Jesus, aleluia, pelo que eu passei, posso dizer que eu estou contando vitória, porque sou vitorioso. Eu sou um milagre na presença de Jesus. Então, irmão, não tive muito tempo. Eu fui chamado para a obra quando eu cheguei aqui em 1990 para morar em Pentecoste. Eu não estudei, também não estudava. E cheguei no tempo pastoral no domingo, 1990. Mas ele me chamou para me auxiliar. Quando eu me batizei, com 6 meses de crente. E eu fui auxiliar, depois me chamou para diácono, e depois outros pastores me consagrou a presbítero. Eu venho de lá para cá, irmão, dando valor, aleluia, meu ministério, aquilo que Deus fez comigo e me escolheu. Aleluia. Então dê valor ao que Deus tem lhe dado, porque vai ter recompensa. A Bíblia diz que vai ter recompensa, mas também vai ter perda. A Bíblia fala do julgamento do crente. Esse julgamento não é de condenação nem de perdição, é julgamento de obra, porque todo há de comparecer perante o tribunal de Cristo. Aleluia. Mas aquele, aleluia, que vai comparecer perante o tribunal de Cristo, ele está salvo. Aí vai perder, muita gente vai perder. Muita gente, irmão, vai perder, porque bota isso aqui, não vale nada, a roupa, bens materiais não vale nada. O que vale é a nossa vida em Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus, já há muito tempo que eu fui chamado para a obra, eu não tinha tempo, tinha que trabalhar para cuidar de 6 filhos, e a minha esposa, eu e ela somos 8. Mas Jesus falou comigo que ia me usar na velhice. Eu disse: Jesus, eu não tive tempo, então eu quero aprender mesmo na velhice. Aí Deus começou a me usar. Cuidado. Olha, irmão, eu não tenho fel, meu lado fica seco, foi cortado todo o meu intestino, meu filho ficou só uma coisinha, mas o doutor disse que cresceu uma parte.
mas fé eu não tenho. Mas eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito e fez na minha vida e na minha família, porque, aleluia, foi através de mim que a minha família aceitaram Jesus. Meu pai era doente, irmão. Tinha um espírito de um João aboiador. Mas quando, aleluia, quando Jesus chamou através de mim, a minha família começaram a aceitar Jesus. Para quem era miserável, para quem não tinha nada, para quem era pobre, hoje nós temos, porque nós somos ricos. Aleluia! Somos ricos, quem tem Jesus tem tudo. Então você é rico, porque temos Jesus. Aleluia! E nós vemos, irmão, uma história que eu vou falar aqui nesta noite. É falando de uma mulher chamada Cananeia. Mas de onde foi que veio essa Cananeia? Ela veio dos cananeus. Quem eram os cananeus? Vieram lá de Cã, os filhos de Noé. Você vê a história, eu estava lendo a história desses homens, como aturava muito. Por que ele aturava muito? Porque Deus deu tantos anos a este povo. No caso de Adão, os seus 930 anos, que está lá na genealogia de Sete, até chegar Noé. E a Bíblia diz que agora não conta mais com os dois filhos dele, que é Abel e Caim. Vai contar com 7. Aleluia. Mas aquele homem, o primeiro homem da Bíblia, ele atura 930 anos. Aí a Bíblia fala de Sete com 912 anos, irmão. Olha o tanto de anos. Aí a Bíblia fala de, aleluia, de Enos com 905 anos. Aí a Bíblia fala, aleluia, de Cainã com 910. Aí a Bíblia fala de Malaléu com 895 anos. Aí a Bíblia fala, aleluia, de Jared com 962 anos. Aí a Bíblia fala de Enoque com 365 anos. Aí a Bíblia fala, aleluia, de Matusalém com 969 anos. Aí a Bíblia fala de Lamé com 777 anos. Aí a Bíblia fala de Noé com, aleluia, com 950 anos. Mas eu estava lendo aqui, irmão, olha, no tempo de Moisés, a duração do homem só era 70. Agora vai chegar os 80 pela resistência e robustez que tem. Mas se lá em Salmo, é o Salmo que diz, que é o Salmo 90, que Moisés escreve. Aleluia. Mas agora estes homens vêm chegando, aleluia, este tanto de ano. Por que atura este tanto? Só Deus sabe por quê. E agora chegamos só aos nossos 70. Eu já estou com 62. Aleluia. Mas para quem não chegava outro dia, já estou com 62. Aleluia. O Deus das oportunidades, o Deus que dá, o Deus que enche, o Deus que dá quando você pede. A Bíblia diz que pedir dá-se-vos-á. Quem pede, aleluia, a porta se abre, porque Ele é a porta que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Aí de onde foi que veio? Deus fala com Noé, aleluia, no capítulo 5, versículo 6, quando ele tinha seus 500 anos. No capítulo 7, no capítulo 7, versículo, começa ali o dilúvio, ele tinha 600 anos. Quando ele entra na arca, ele está com seus, aleluia, 600 anos, porque ele passa 100 anos fazendo a arca. Quando ele sai da arca, ela atura mais 350 anos. Mas seus 2 filhos estavam lá. Deus disse: olha, nós só vai entrar na arca tu, os teus 3 filhos, as tuas 3 nórias e os animais. Aí ele sai, e agora nasceu sem Cã e Jafé.
Da onde vem este acontecimento, de tudo que acontece, irmão? Vem de Cã. A Bíblia fala lá em aleluia, a descendência, ou os descendentes de Noé, no capítulo 10 de Gênesis. Aí vem o descendente de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aleluia. Da onde vem tanta desgraça, tanta desordem? Vem lá de Cã. E a Bíblia diz que de Cã nasceu Canaã, porque ele teve 4 filhos. Cã, que tem um camarada por nome Coxa, foi onde nasceu aquele Nimrod, o homem perigoso, um demônio. Aí de Cã nasceu Canaã. Aleluia. E Canaã, a Bíblia diz que nasceu Sidom, o filho primogênito, que está no capítulo 10, ali no versículo 15. Vai nascer Canaã. Canaã vem nascendo agora Sidom. Sidom é o filho primogênito de Canaã. E diz a Bíblia de Sidom, ele veio gerar Fenícia, ou seja, construiu também Fenícia, aonde a Cananeia morava. Aleluia. E os fenícios eram os camaradas trabalhador, mas visto pelo povo. Aleluia. Quando você, quem mais tem, mais é cobrado, não é mesmo? Quem mais tem, mais é cobrado, ou ele é visto, porque tem muito. Assim eram os cananeus. Os cananeus eram o inimigo número 1 de Deus, do povo de Israel, do judeu. Que era o apelido deles? Qual era o apelido deles? Era apelidado por cães. Era um povo pagão, era um povo gentil lá das rebanceiras, não conhecia Deus, mas Israel conhece. Quem conhece Deus, aleluia, nós conhecemos Deus hoje, porque nós temos Jesus de Nazaré, aleluia. Irmão, nós temos hoje, irmão, olha, o melhor que nós temos hoje é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmão, ele deu para nós, Deus deu para nós. Ele disse: olha, eu vou padecer na cruz do Calvário. Quando você vê Isaías no capítulo 53, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, perante ele de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, olhava para ele e nem uma beleza dava para que eu desejasse. Ele foi desprezado, foi Jesus desprezado. A Bíblia diz que homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. E ele foi levado ao matadouro, como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz que ele não abriu a boca para dar vida. Mas ele disse: olha, até então, aleluia, a igreja primitiva, os dons, a igreja primitiva, eles não tinham, aleluia, inteiro o Espírito Santo. Mas agora ele já disse: olha, eu vou, aleluia, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, eu enviarei ele. Quem é ele? É o Espírito Santo. É ele quem vai chegar na hora certa para aguardar vocês. Enche o Espírito Santo que vai encher vocês, e vocês vão estar cheios de coragem. Quando é, não vou dizer quando é, mas um dia, a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 24, ali no último, aleluia, capítulo 24 de Lucas, ali deixa o evangelista Lucas, doutor Lucas, quando ele diz no capítulo 24, ao versículo 49, ali: ficai em Jerusalém. Olha, irmão, eu tenho observado e tenho ficado em Jerusalém. Eu tenho recebido tanta bênção quando eu tenho ficado em Jerusalém. Eu vi tanta pessoa, irmão, tirar a chuteira e rebolar, e muitas pessoas baixando a cabeça e dizendo: não dá mais. Obreiro, não dá mais. Eu dizia: aguente mais um pouco, porque esse degrauzinho é um preço que nós pagamos.
aleluia. A Bíblia diz que deseja o episcopado, boa obra ele faz a obra. Quando, aleluia, o evangelista Marcos, o segundo e último livro da Bíblia, no capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aleluia. E ele vai dizer: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se pegar alguma coisa mostrila, não fará dano algum, pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus deu essa ordenança, Jesus nos deu essa ordenança. Basta nós ter coragem, e nós temos coragem, sabe por que, igreja? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá coragem, ele enche de nós de ânimo e enche de fé. E a Bíblia diz que a fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não estamos vendo. Nós olhamos para Jesus, não vemos ele por fé. Aí vem nascer, aleluia, Canaã. E no capítulo 7 de Marcos, e é o versículo 24. Olha, igreja, eu nunca fiz nem o primário. Era natural que nem Nicodemos. Só que Nicodemos era um doutor da lei, mas ele é natural. Jesus espiritual, ele do céu, Jesus do céu e ele da terra, natural. Por isso que ele não ficou atemorizado quando Jesus fala para ele. Ele não entendia das coisas espirituais. Então, para quem não fiz, nunca estudei na minha vida, aí eu disse: Senhor Jesus, eu não tive a minha professora, eu nunca estudei na minha vida, mas eu não vi dentro da Bíblia onde Jesus, eu li a Bíblia, irmão, eu li ela, os 66 livros. Jesus começou a pregar a palavra de Deus, ele já cheio do Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo, ele prega a palavra, e quem tem o Espírito Santo, ele não se intimida, e quem tem o Espírito Santo, ele ensina. E aqui no capítulo 24, capítulo 7, versículo 24, a mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pode esconder. Olha, irmão, Jesus está pregando aqui, aleluia, numa região chamada Decápolis. Decápolis era uma região, aleluia, composta de 10 cidades, que ficava entre as fronteiras da Judéia e da Síria, a leste do Jordão. Jesus está pregando nesta cidade, chamando a atenção, e pessoas vinham, encostavam, arrojavam ele, mas não tocavam nele, aleluia, não. Jesus não sentia como ele sentiu desta mulher. Aí Jesus diz: olha, eu vou sair de Decápolis, e agora eu vou para beira-mar. No capítulo 3, versículo 7 até o 12, aleluia, Jesus vai para beira-mar, e agora acontece um avivamento à beira-mar. Está acontecendo um avivamento na beira-mar, e ele está chamando a atenção, aleluia, da cananeia. E a cananeia era uma pessoa muito rica, de posse, aleluia. E a cananeia não chegava perto jamais do judeu, porque, aleluia, fazia divisão, aleluia, fazia divisão. A comunidade, aleluia, de Israel judaica não chegava perto deles, aleluia, porque se chegava era briga na certa. E agora esta mulher, ali tinha sua filha, a Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo 20, no versículo 25, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ali ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. Ela tinha uma filha, aleluia, moribunda, ela tinha uma filha endemoniada, uma filha doente, aleluia, porque certamente ela já tinha entrado em vários médicos, não tinha recebido a sua cura, e agora ela convida Jesus para a sua vida. E agora ele estava em Decápolis, e agora ele está na beira-mar. Eu vou estar na beira-mar, aleluia, eu vou botar minha fé para funcionar. É assim que a igreja faz, bota a fé para funcionar.
Foi assim que eu fiz, irmão. Ali quando eu estava, já não aguentava mais. Olha, irmão, para criar 6 filhos. Ali eu digo, Jesus, eu não aguento mais, porque 6 filhos e uma mulher, são 8 pessoas. Me dê graça, Senhor. As dores é grande, mas eu tenho que trabalhar. E eu trabalhava na praia, irmão, para render camarão. É por isso que eu não podia muito me sentar aqui, irmão, porque alguém se levantava e dizia: este está na praia. Quem eu via? Via gente de todo jeito, mas eu dizia: Jesus, Jesus, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, aleluia. Agora eu sou diferente, e se eu sou diferente, eu vou brilhar na praia, aleluia. Eu sou um crente que brilho para não tocar trombeta, aleluia. Mas eu quero que o Senhor me dê ânimo, me dê graça e coloque um colírio nos meus olhos. E eu venci, e vou vencendo, e eu venci até eu me aposentar da igreja. Trabalhei até meus 50 anos na praia, aleluia. Mas eu louvo a Deus, aleluia, porque até aqui me ajudou o Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará, aleluia. Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, aleluia, e tudo fará ele. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Esta mulher, ela não aguentava mais a sua filha moribunda e demoniada, e agora o que ela vai fazer? O dinheiro não era bastante para os médicos resolver sua causa, mas agora ela tinha que ir ao médico dos médicos, o médico por excelência, Jesus de Nazaré. Mas como vai lá esta mulher? Louvado seja Deus, ela tinha que ir lá através da sua fé. Ela venceu a luta, ela venceu a tempestade. Há momentos da nossa vida, irmão, que a tempestade é grande, porque há vento de várias maneiras. Há o vento oriental, há o vento ocidental, há o vento, aleluia. Vem o vento, irmão, que é quando Jó diz a respeito do vento, que é o vento da geada, aquele que gela, lá no capítulo 37 de Jó. Louvado seja Deus. O vento que gela, ele vai gelando, ele vai congelando, e quando chega no coração, aí ali está congelado. Faz que nem a igreja lá de Ceia. Mas nós não, irmão, nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela continua brilhando, e continua glorificando, e continua exaltando, e continua bendizendo, e continua pregando o evangelho de Jesus. É assim que nós faz. E essa mulher agora, ela diz: olha, eu não vou tocar pipoca, não. Eu vou atrás deste homem, eu vou atrás do Messias, porque agora ele estava em Decápolis, e agora ele está à beira-mar. Aí no Marcos, esse evangelista, ele narra, aleluia, essa história com muita precisão, e cheio do Espírito Santo também. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Jesus está na beira-mar. Aleluia. Mas eu quero dizer nesta noite, Jesus está aqui também. Jesus está na casa. Se Ele está na casa, a igreja do arrebatamento, a igreja do arrebatamento é a igreja da última hora, a igreja que vai subir. A Bíblia diz que vai acontecer 5 fatos. Esses 5 fatos é o alarido do Senhor, é a voz do arcanjo, é a trombeta de Deus, é a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus, aleluia. A transformação dos salvos, o arrebatamento da igreja vai acontecer, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 16. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Esta mulher agora vai, aleluia, na fileira do arrebatamento da igreja. Mas não, ela não está mais. Mas a Bíblia diz que ela vai ressuscitar, porque os mortos ressuscitam primeiro. Aleluia. E a Bíblia diz que depois a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olho. Por isso que a igreja, irmão, a igreja tem que estar brilhando, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Eu sempre falo para os irmãos na igreja que devemos estar atentos, aleluia, porque o nosso adversário, a Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio, porque o diabo, o adversário das nossas almas, aleluia, ele está aí querendo bramar como leão e procurando a quem ele possa tragar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer: sede sóbrio.
aleluia, e vigiar, aleluia. E esta mulher, diz aqui a palavra de Deus, aleluia, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. No versículo 26, e a mulher era grega, Ciro, fenícia de nação, e rogava que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui no versículo 28, aleluia, no versículo 28, aleluia, ela pede no versículo 27, mas no versículo 28, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 27, diz 27, mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está chamando ela de cachorrinho, mas por quê? Olha, irmão, este povo pagão na época era chamado de cachorrinho, ou gentil, e Jesus era judeu. Jesus se expressou de uma palavra, será que foi muito essa expressão de Jesus? Mas ele falou, aleluia, deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, irmão, a reação desta mulher, a reação desta cananeia, essa cananeia, ela podia agir de outra maneira, ou ela podia ter saído dali xingando Jesus, não, mas ela dá o mergulho da obediência, aleluia, da quebra do orgulho. Ela quebra o orgulho, aleluia. É diferente de nós, irmão, também, quando nós quebramos o orgulho, e agora nós temos Jesus, aleluia, agora nós temos Jesus, louvado seja o nome de Jesus. E esta mulher agora, ela entra, pede Jesus para o seu coração, porque no momento que Jesus fala estas palavras, ela, aleluia, no versículo 28, ela vai dizer: ó Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. Aleluia. Me lembra, irmão, o que? Quando eu aceitei Jesus, eu passei aproximadamente, porque eu passei por muitos pastores, tem passado, e alguém que via a minha história, a minha trajetória, que os obreiros falavam: pastor, quando chegava, esse aí estava na praia, pastor, meu Deus, mas ele vai ver. Olha, irmão, se você ler, aleluia, em 1 João, aleluia, evangelista João, aleluia, no capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: quem testifica no céu é, aleluia, é o Pai, é a palavra, é o Espírito Santo. Quem testifica na terra, aleluia, é a água, é o sangue, aleluia, é o Espírito que testifica na terra. E ele testifica, e ele sabe onde nós entramos, ele sabe tudo, porque ele conta o cabelo da nossa cabeça, sabe de tudo de nós. E agora onde vem a vigilância, e agora onde vem a perseverança tem que acontecer, irmão. Olha, porque o nosso Pentecoste é desse tamanho, todo mundo sabe quem é quem. Olha, irmão, onde vem a perseverança, perseverar até o fim. E a Bíblia diz: das-te a coroa da vida. Aí um dia, irmão, eu estava na praia, aí um amigo meu que trabalha na praia, o pastor José, vendedor de chinela, ele está dizendo: ó irmão, eu disse para ele: ó irmão, você é o que, irmão? Eu sou diácono, para a glória de Deus. Você prega na igreja? Não, irmão, você vai pregar na minha igreja. Eu vou lhe dar uma semana de frente ao Chico Caranguejo, na Praia do Futuro. Olha, irmão, uma igreja grande, uma igreja que tinha muito mais de 300 pessoas. Fui lá um dia de domingo, não, um dia de sábado, era na ceia, aleluia. Aí disse: você vai pregar lá, prepara lá. Eu fui no sábado, fui preparado. Eu disse: pastor, me libere que eu vou para a Praia do Futuro trabalhar. Eu só vim segunda-feira,
porque eu vou pregar na igreja do amigo meu, aleluia. Ele se prepara. Aí Jesus me deu uma palavra. Aí Jesus me deu uma palavra, irmão. Foi lá na história ali, daquele homem chamado cego Bartimeu, filho de Timeu. Olha, irmão, a igreja é renovada, a igreja começa a sentir a presença de Deus. Aí Jesus disse: olha, meu céu, eu vou fazer coisas grandes aqui, e a partir de aqui, de hoje, eu vou te escolher. Olha, aleluia, eu vou te escolher, aleluia, para tu pregar o meu evangelho, aleluia. Eu disse: Jesus, foi que nem uma mulher falou para mim dentro do ônibus, contando, disse até o jeito da camisa, saiu: é esse senhor, eu ri um dia de domingo, eu era diácono. É senhor, ela dizia, ela mesmo dizia, era até uma missionária, deficiente da perna. É senhor, é não, é senhor, é não, é senhor. Eu ficava lá na ponta, lá no final. Eu tinha a camisa lista. É esse aqui. Olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Não vai ser agora. Tu não está acreditando. Não vai ser agora. Aleluia, tu vai passar uma luta tão grande que nunca aconteceu contigo. Tu vai ter acontecido, já tem acontecido muitas. Mas o que vai acontecer? Tu vai querer entrar dentro do buraco para ninguém te ver. Olha, irmão, o meu menino era bem pequenininho. Eu só tinha 3 meninos na época. Que foi meu filho que faleceu de acidente. E aconteceu, irmão. Um dia de domingo eu estava na igreja. Eu queria que um buraco abrisse e eu ficar dentro para mim não ouvir nada. Aleluia. Mas Jesus disse: olha, eu vou te exaltar, eu vou te chamar, aleluia, eu vou tirar daqui e ficar no Ceará, talvez até no Brasil. Eu digo: Jesus, eu não sou doente, Senhor, eu não posso sair não, aleluia, aleluia, se eu beber muita água, eu não posso, que eu sinto problema se chover, eu não aguento, irmão. Mas Jesus disse: olha, eu vou te conservar, aleluia, eu estou contigo, aleluia. E eu fui, o povo está me chamando aí. Fui na Uruburetama, mas a minha esposa, aleluia, e Jesus trabalhou de uma maneira tão gloriosa. Neste dia, na Praia do Futuro, Jesus curou uma mulher que o inimigo ia matar ela, aleluia. E Jesus, nesta noite, Ele pode lhe curar. Jesus, nesta noite, Ele pode lhe curar. Pode ser maior a enfermidade. Jesus pode lhe curar nesta noite, viu? Aleluia, porque essa enfermidade é para a glória de Deus. Eu estava lendo aqui em João, o evangelista João, no capítulo 11, no versículo 3, Jesus estava, aleluia, em Jerusalém. Aleluia, Lázaro morava em Betânia, mas Maria e Marta, Jesus estava para lá, mas Lázaro ele enferma. Quando ele enferma, Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque era muito amigo deles. Aleluia, Jesus olha para aquele homem. Quando aquele homem diz: olha, Marta e Maria mandam te chamar, mestre, mas ele, porque Lázaro ele está enfermo. Aí Jesus tem a palavra para aquele homem: olha, diga lá, Marta e Maria, porque aquela enfermidade não é para a morte, aquela enfermidade é para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aí Jesus vinha demorando, irmão, aleluia, talvez aproximadamente uns 15 estádios lá para cá, aleluia, aleluia, aproximadamente, irmão, Jesus passava pelos estádios. Ele vinha nas aldeias, ele vinha pregando a palavra, e ele chega agora com 4 dias, lá já estava enterrado, e agora ele vai, quando vê todo mundo chorando, aí Jesus também, a Bíblia diz que Jesus chora no capítulo, aleluia, 11, Jesus chora, pesca lá no versículo 15, Jesus chora, aleluia, mas eu quero dizer nesta noite, ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscita. A Bíblia diz que Ele é a porta que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aleluia, aleluia. Olha, irmão, aí diz a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Agora aquele homem é ressuscitado, e Jesus agora mata Jesus, e agora fica Lázaro, e Lázaro agora ressuscitado, ele prega ali em Betânia, ele prega o evangelho, ele anuncia a palavra com muita ousadia e precisão, e cheia do Espírito Santo. A igreja ali em Betânia, certamente ele era arraiado, mas o evangelho era pregado.
Aleluia. Nós vemos a história dos irmãos. Quando alguém matava um, alguém saía dispenso. No caso de Filipe, foi para Samaria. Aleluia, aleluia. Mas agora o versículo aqui, irmão, versículo 28. Ela porém respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. Ela se humilhou, aleluia. Ela enfrentou, irmão, ela enfrentou, aleluia, as lutas ali, e ela chegou aos pés de Jesus. Oh, glória, aleluia. Olha, irmão, aquilo que nós enfrentamos, que nós chegamos até na igreja, todo dia nós estamos matando gigante. Todo dia nós matamos gigante, irmão. Muitas pessoas vão dizer: o que é que tu vai ver? Nós vamos ser julgados. Então dê o seu melhor. Eu digo: Jesus, eu quero dar o melhor. Olha, irmão, quando eu fiquei, meu pulmão fraco, eu fui curado na igreja. Estava na Bela Vista, quando eu fui curado lá. O pastor estava sorteando 10 canetas. Aí o pastor estava encostado. Olha Deus. Aí o pastor disse: olha, está vendo essa caneta? Já tinha sorteado já 9. Ele foi e disse: olha, nas simples coisas, Jesus abençoa a gente, irmão. Aleluia. Coisa que não vale muito uma caneta. Para que Jesus? Mas é para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. E eu sempre conto essas verdades. Eu sempre conto ali, irmão, o que Deus fez com a minha vida, porque eu estava muito doente, era o pulmão, os 2 pulmões fracos. Eu ia fazer fisioterapia e eu caía. O doutor segurava. Porque o acidente que eu levei, o outro, atingiu meus 2 pulmões. Uma pancada que eu levei. Porque não era bom. E também não sou. Mas agora eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus. Assim mesmo com o tiro que eu levei, irmão. Eu levei um acidente lá na Praia do Futuro, aconteceu comigo. E o médico, fui chegar em casa, olha o sol. Chegar não, o povo foi me buscar, família da minha esposa. Cheguei no hospital geral, disseram assim: olha, por que tu não morreu? O doutor disse: estava um nó no meu pulmão. Aí Jesus disse: certamente Jesus disse: olha, eu tenho a última palavra. Jesus tem a última palavra para você nesta noite. Jesus pode curar nesta noite. Aí lá para cá vem a minha trajetória. Isso no 26 anos, cheguei aqui e fui chamado para a obra. E eu dou valor ao meu ministério, irmão. O que Deus tem me dado nas minhas mãos. Aleluia, o nome de Jesus é glorificado. Aleluia, as pessoas hoje não me conhecem e me chama, porque ali o meu espírito testifica, irmão. O Espírito de Deus, aleluia, ele testifica, ele sabe aonde nós entramos, onde nós pisamos, aleluia, porque ele conhece nós, aleluia. Ele vai dizer: é meu servo Edmilson. Como minha mãe botou esse nome tão lindo, Edmilson, aleluia, é o meu servo Edmilson, aleluia, aleluia. Aí Jesus diz aqui no versículo 29, então disse-lhe Jesus, por essa palavra, mulher: vai, a tua filha já está curada. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te levantou, a tua fé te encheu, a tua fé te encheu do Espírito Santo. Aquela mulher certamente saiu glorificando, exaltando o nome de Jesus. O nome de Jesus era glorificado, irmão. A Bíblia diz: quem tem fogo louva a Deus. E se nós temos fogo nesta noite, nós pulamos de alegria, nós exaltamos o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é glorificado. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando o apóstolo João no capítulo 3, o versículo 8, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, mas vocês guardaram meus mandamentos. Como vocês guardaram meus mandamentos, eu vou guardar vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Olha, irmão, ele nos dá garantia, uma garantia no versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei culo no templo do meu Deus, e nele eu escreverei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do meu Deus.
Olha, irmão, a Nova Jerusalém vai. E ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou entregar já já, irmão. Aí o Espírito Santo, aquele profeta, o profeta João cheio do Espírito Santo. Quem era o profeta João? Aquele homem filho de Maria, aleluia, com Zacarias. Mas agora Maria vai para o deserto. Quando chega no deserto, talvez aproximadamente os seus 40 dias, ela morre. Agora fica João pequenininho no deserto da Judeia, sendo alimentado ali, aleluia, por aquelas férias. Aí de repente, aleluia, João não come mais a comida que nós comemos. João começa a comer outra comida. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, aleluia, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu, e estes sinais ali seguirão os que crerem em Jesus. Olha, irmão, no capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Mateus, aleluia, capítulo 3. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei vós, porque é chegado o reino do céu. Este, aleluia, este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparado o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Aleluia. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. E a Bíblia diz que era ter com ele, aleluia, fariseu, saduceu. Aleluia, diz a Bíblia, começaram a murmurar de Jesus, porque Jesus estava ali, no Rio Jordão, batizando no Rio Jordão, e pessoas eram sendo batizadas. Mas quando Jesus, olha, quando João vê ali aquele povo murmurando, ele diz: olha, aleluia, raça de vibra, porque ensinou a fugir da ira futura. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo que é tempo do pai Abraão, porque Deus dessas pedras, era do rio, pode suscitar filho Abraão. Olha, irmão, no versículo 10 do capítulo 3, ele diz: e agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Ele vai dizer no versículo 11, aleluia, eu batizo com água, para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, aleluia, qual não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá. No versículo 12, em sua mão ele tem a pá. Ele falando para os fariseus: e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. A igreja está alegre, a igreja está cheia de fogo, o fogo do Espírito Santo. A igreja vai qualquer hora, porque a igreja brilha, a igreja de Jesus, ela continua brilhando. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. O 69, vou cantar um corinho 69. Meu pulmão era fraco, agora está forte. Não sinto mais dor no pulmão. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se você andar em plena luz, igreja, e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Muito obrigado e graças a Deus pelas bênçãos recebidas.
Mas eu quero nesta noite, se você permitir, eu quero fazer uma oração nesta noite, pela sua vida, se o pastor permitir, aleluia. Vamos ficar em pé, irmão. Eu quero nesta noite fazer uma oração. Jesus pode curar, Jesus pode curar nesta noite. Ele pode batizar e pode renovar, aleluia. Quando a Bíblia fala lá em Tiago, o Tiago é irmão de Jesus. Quando fala em Tiago capítulo